Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós vamos iniciar mais uma unidade do livro de ciências. Então eu quero que vocês peguem o livro de vocês de ciências e coloquem ele na página 98, que as nossas atividades de hoje vão ser da página 98 até a página 103, tá? E se vocês observarem aqui em cima da mesa da tia Silvia hoje, ó, tem vários objetos, né? Tem essa caneca aqui bonitona, ó. Tem uma sandália. Tem esse porta-velas aqui que eu ganhei, olha, faz alguns anos. Ó, tem uma vela dentro. Tem esse objeto aqui de artesanato, que é da minha estante. Tem esse de madeira. Tem esse de ferro. Nós temos também aqui o quê? Uma colher, olha só, uma colher. Então, nós temos aqui em cima dessa mesa vários objetos. E aí vocês podem perguntar para mim assim, mas por que tudo isso, tia? O que vai acontecer na aula de hoje? Pois é, quando nós vamos estudar essa unidade 4 aqui do nosso livro de ciências, nós vamos estudar materiais, cuidados e prevenções. Materiais, cuidados e invenções. Desculpa aí, crianças, tá? E invenções, ou seja, vários objetos servem de matéria-prima, né? Vários produtos servem de matéria-prima para fazer o quê? Vários objetos. Por exemplo, essa colher aqui, que está na minha mão, ela é feita do quê, gente? Ó, né? Do que ela é feita? De ferro, metal, né? E também ela tem uma parte que é o quê? De plástico. O óculos da tia Silvia, por exemplo, ó, meu óculos, ele é feito do quê? Ele é plástico, né? Tem algumas peças que são o quê? De ferro. E também tem o que aqui nele? O vidro, olha só. Então, quando a gente começa a trabalhar essa unidade 4, nós vamos trabalhar isso. Esses materiais, cuidados e invenções que são feitas com eles, tá? E aí a gente começa fazendo a observação desta cena aqui, ó. A observação desta cena, tá? Nesta cena aqui a gente pode observar várias coisas. E eu quero que vocês olhem agora com calma para isso aí. E nós vamos começar a responder. Eu vou falar daqui e vocês vão responder em casa, tá? E aí eu pergunto para vocês, ó, de que materiais você acha que são feitos os objetos da ilustração, tá? Objetos. E aí daqui a pouquinho eu vou citar alguns e vocês vão pensar do que eles são feitos. No segundo ponto diz assim, ó, o ser humano precisou desenvolver tecnologia para fazer os objetos da sala de aula em que esses objetos nos ajudam, tá? Então nós temos aí dois questionamentos, duas perguntas. E aí, eu vou, olhem lá para a imagem de vocês que eu estou olhando aqui para o meu livro, tá? E eu estou vendo que tem aqui nesse desenho, nessa ilustração, nessa cena aqui, eu tenho o quê? A mesa do professor, a mesa do aluno, eu tenho livros, eu tenho cadernos, o que mais que eu tenho aqui? Lápis, eu tenho vaso, né? Eu tenho óculos do professor, né? Não, o óculos de uma aluna. Eu tenho a cadeira de rodas de uma criança, né? Portadora de necessidades especiais, né? Tem as janelas e tem o que também? As paredes. E aí eu pergunto para vocês, do que esses materiais eles são feitos, né? Então aí eu pergunto assim, olha, as mesas, por exemplo, elas podem ser feitas do quê? Elas podem ser feitas ou de madeira ou de plástico, né? As nossas da sala de aula, por exemplo, elas são feitas do quê? De ferro, né? E madeira, tá? As cortinas e as roupas são feitas do quê? De tecido, né? As cortinas que estão nessa sala de aula e as roupas que as pessoas estão usando, elas são feitas de quê? O que elas são feitas? De tecido, né? Deixa eu ver outra coisa. O vaso, será que esse vaso aqui é do quê? Geralmente os vasos são o quê? De cerâmica, né? Os óculos, eu acabei de falar para vocês, né? Tem o vidro, tem o plástico, né? As paredes, elas são feitas do quê? Ou de tijolos ou de madeira, não é verdade? Então, olha só.
Cada material que está aqui nesse espaço, ele tem o quê? Uma matéria-prima, né? Ele tem uma matéria-prima. E essas matérias-primas, elas servem para quê, gente? Para fazer alguns objetos. E aí que entra o quê? Os materiais, os cuidados e invenções. Por exemplo, se vocês forem manusear uma faca na hora do almoço, né? Vocês têm que manusear essa faca porque com a supervisão de algum adulto, não é verdade? E aí a gente vai passar para a página 100. Na página 100 nós temos uma atividade muito legal, que são as propriedades dos materiais. E aí nós temos aqui, né, uma atividade que envolve o quê? Sombras. Ó, que envolve sombras. Está no livro de vocês na página 100. E aí ela diz assim, olha. Faça um X na sombra que corresponde exatamente à figura. E aí vocês vão observar a figura, que é esta figura bem aqui. A primeira figura é a figura que está colorida. E vocês vão ver qual é a figura, qual é a sombra dessa figura aí, tá bom? E lá embaixo nós temos aqui alguns questionamentos. Está dizendo assim, olha. Identifique ao menos 3 objetos na primeira imagem. E aí vocês vão ver lá. O que tem na primeira imagem? Eu tô vendo uma geladeira, eu tô vendo uma pia, eu tô vendo uma jarra de vidro, eu tô vendo uma geladeira, eu tô vendo o pano de prato, eu tô vendo o armário. Então, olha, eu identifiquei mais de 3 objetos aí, né? Vocês vão também ter que identificar, tá? E na segunda vocês vão escrever qual é o nome deles e para que eles servem. Ou escrever aqui no livro, ou falar com a pessoa que está perto de vocês, tá bom? E na terceira está perguntando se você sabe de que material é feito cada um desses objetos, não é verdade? Por exemplo, aqui na segunda está perguntando qual é o nome deles e para que serve. Por exemplo, fogão. O fogão ele serve para quê, gente? Para cozer os alimentos, né? Para esquentar uma água, para fazer um café, um leite, não é verdade? Aí tem mais aqui, deixa eu ver aqui, a geladeira. O que a geladeira faz? Ela resfria os alimentos, né? Ela conserva os alimentos. Então isso aqui, na segunda questão que vocês vão colocar, o nome do objeto e para que ele serve, tá? E na terceira, que é se você sabe de que material é feito cada um desses objetos, tá? Então a nossa aula de hoje ela vai entrar nesse mérito aí. Do que é feito, por exemplo, o fogão, a geladeira, o pano, o jarro de vidro, a jarra de vidro, não é verdade? Por isso que eu mostrei para vocês aqui, ó. Por exemplo, essa minha caneca aqui, ela é feita, ela é composta aqui, ó, de 3 objetos: do vidro, do alumínio, que é esta tampinha dela, ó, é feita de alumínio, e o canudinho, que é feito do que, gente? De plástico. Bem, vocês sabem que canudinho de plástico hoje em dia ele está o quê, crianças? Ele está proibido, tá proibido, vocês sabem disso, né? Porque ele é um poluente da natureza, tá? Então não é recomendado usar isso aí. Vamos passar agora o nosso livro para a página 101. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais esse assunto aí. E na página 101 diz assim, olha. Conhecendo diferentes materiais. E aí nós temos aqui um exemplo de 3 tipos de panela. Ó, nós temos a panela de ferro, a panela de vidro, que é essa aqui, e a panela de barro, tá? Então, cada uma dessas panelas, elas foram feitas de um material diferente. E aí tá assim, ó. Vocês vão observar isso aqui. Por exemplo, as panelas mais comuns, elas são feitas de que material? De metal, né? Mas tem panelas de alumínio, de ferro e também panelas de vidro, né? Só que não é um vidro fraco, é um vidro que pode ir no calor, no fogo, tá? Então, nós temos também aqui nessa página 101 dizendo que o material usado na fabricação de um objeto depende da utilidade dele, né? Por exemplo, é possível fazer uma panela com papel ou tecido? Com certeza não. Se eu for colocar no fogão ela para esquentar, ela vai o quê? Pegar fogo, na verdade vai queimar, tá? Então olha só,
Aqui nós temos também aqui embaixo, ó, mais dois materiais, mais dois tipos de panelas, né? E tá dizendo na primeira imagem aqui, que essa panela aqui, ela tem o quê? Um cabo de madeira. Porque se ela não tiver um cabo de madeira, quando a pessoa for manusear ela, como nessa segunda aqui, sem essa proteção aqui, ó, ela vai o quê? Se queimar, tá? Ela vai se queimar. Então, o cabo da panela geralmente é feito de um material que não esquenta com tanta facilidade, tá? Como o quê? A madeira. Se a panela não tiver esse cabo de madeira, for totalmente de inox, como é a que nós estamos usando hoje em dia, né? Ela deve ser usada como uma proteção para ser manuseada. Senão, ela vai queimar a mão das pessoas, tá? Então, olha só. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para a segunda parte da nossa aula, tá? Então, eu quero que vocês agora vão dar aquela caminhada, esticar o corpo, tomar uma água, tomar um café, comer um biscoitinho e daqui a pouquinho a gente volta, tá bom, crianças? Aguardem.